Sejam bem-vindos e vamos a mais uma pauta falando agora sobre uma decisão do Tribunal Europeu que acabou com o programa de investimentos em Malta, iniciado em 2020. Então, a decisão é de 29 de abril e, apesar de não ser tão recente, vale a pena falar mais sobre o contexto dela, porque, apesar disso ter sido noticiado mais como uma medida da União Europeia contra os vistos por investimento, os famosos Golden Visa, a decisão acaba falando muito mais sobre até onde os países da União podem legislar sobre o tema nacionalidade. Então, o tema é cidadania. A questão de fundo do acórdão, então, foi justamente essa, tá? A nacionalidade de um país da União Europeia, cidadania europeia, que tem previsão em tratado, como nós vamos ver. Essa pauta foi sugerida por Carlos Alexandre. Obrigado a você que enviou essa sugestão. E a vocês que acompanham o canal, para se manter atualizado, inscreva-se agora, deixe o seu like para participar, para enviar uma pauta, uma sugestão. Acesse o link que está no primeiro comentário fixado. Então, como eu disse, a decisão vem do Tribunal de Justiça da União Europeia, tribunal que interpreta o direito da União e como os países da União aplicam esse direito. E ele não interpretou aqui propriamente regras do direito europeu sobre vistos, né? Como pode ter parecido aí no noticiário. Interpretou, sim, os artigos do Tratado sobre cidadania, sobre nacionalidade, especificamente o artigo 20º, tá? O 20 do TFUE, Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Ou seja, nós estamos aqui efetivamente falando sobre o tema cidadania, nacionalidade, né? E os limites da soberania de cada Estado na criação de regras que permitam a aquisição de uma cidadania da União, em especial quando essas regras envolvem dinheiro, investimento. E a decisão pode ser um paradigma importante para o futuro das reformas sobre cidadania nos países da União Europeia. Eu já vou explicar o porquê, tá? Então, também como todos sabem, os tratados da União permitem que aquele que é nacional de um país da União resida, trabalhe e viva em outro país da União Europeia de forma muito facilitada e livre. É uma regra que reflete também em empresas, serviços, negócios, enfim. E todos sabem também que a Europa, nesses últimos anos, tem se debatido muito com questões que têm a ver com estrangeiros no território da União. Então, claro, um programa de investimentos num país da União, ou seja, um programa de injeção de dinheiro que fica aí vinculado diretamente à aquisição da nacionalidade, acabaria chamando a atenção da Comissão Europeia, mesmo porque nesses investimentos nós sabemos também que a estruturação, né, o envio desses recursos, nem sempre permite você ter um acesso real à origem do investidor. Há muitos pontos cegos nesta transação. Isso gera um receio com relação a financiamento ilícito, lavagem de dinheiro e outros mais. Então, desde a imigração excessiva até o fluxo de muitos turistas nas cidades, né? As crises de habitação com alguma relação com os estrangeiros, sejam eles residentes ou turistas, tudo isso que vem neste novo momento da sociedade europeia, este hoje de hipermobilidade e conexão, tudo isso torna o investimento estrangeiro como chave para ser cidadão da União algo muito sensível, algo muito delicado, muito polêmico. Então, vendo tudo isso, a Comissão Europeia entrou com uma ação contra Malta, com base no 258, então, do TFUE, o Tratado sobre o Funcionamento da União, alegando que o programa de Malta de concessão de cidadania, uma alteração aí na lei, uma alteração na lei de Malta sobre nacionalidade, isto violaria, então, o Tratado do Funcionamento sobre a União Europeia, o artigo 20º do tratado, e, paralelamente também, o princípio da cooperação leal que vem no número 3 do artigo 4º do Tratado da União. E aí, só em 2023, então, para nós vermos aqui este programa, esta alteração à lei de nacionalidade maltesa, né, por via aqui o investimento, por via do investimento,
Isto gerou aproximadamente 1,5 bilhão em receitas para Malta, com cerca de 2.500 indivíduos tendo adquirido a cidadania de Malta naquele ano. Então, a única exigência sobre a residência na paradisíaca Ilha de Malta, né? Bela Ilha de Malta, é uma exigência formal, superficial. Então, na lei, apontou a decisão aqui, existia ali uma previsão de residência legal de 12 a 36 meses, então 1 ano até 3 anos, mas na prática seria possível aí, né, você fazer uma redução então dos 36 para os 12 meses, mediante pagamento, e não se exigia na prática ali uma residência muito efetiva, vamos dizer assim, né, contínua, real, no território de Malta. Era suficiente, então, no resumo da aplicação da lei, era possível comparecer em Malta 2 vezes apenas, uma vez para recolher os dados biométricos e outra para prestar juramento de lealdade, veja você. Então, claro, essa duração de tempo de residência, ela reduzia, então, de 3 anos para 1 ano, com pagamento de um extra de 150 mil euros, eventualmente algumas doações para o Estado também. Então, óbvio que o investidor, com o objetivo de obter a cidadania europeia rapidamente, com o pagamento, ele, óbvio, ele pagaria esse extra, né? Ou seja, quase todos os casos, em essência, foram de suposta residência por 1 ano somente. Resumo, então, a naturalização por somente 1 ano, mas esta residência, em termos práticos, era quase nada. Na prática, você poderia aparecer por lá só 2 vezes, né? E é aqui que eu penso que a decisão pode ser aí um paradigma, né? Ela pode ser um parâmetro para o futuro, porque como você já observou da Itália e daquilo que se fala agora em Portugal quanto à residência no país também, vem ganhando força um conceito novo, um redesenho do conceito de residência efetiva no país, né? Então, para um modelo talvez aí de pé no território durante um prazo bem definido, algo nesse sentido. Então, não seria mais obter um título de residência e ficar fora do país e depois contabilizar o tempo da residência fora do documento ali, né? Embora você tenha ficado fora do país. Este é um ponto, então, que merece atenção a partir desta decisão e dessa problemática toda. E com relação à essência do direito à nacionalidade, o tribunal diz, então, que, embora os Estados da União sejam soberanos para definir as regras sobre aquisição de nacionalidade. Isso está também, né, no anexo, na declaração número 2, anexa aos tratados. Esta soberania ela não é, então, ilimitada, ela deve ser exercida em conformidade com o direito da União, quando a nacionalidade resulte numa cidadania europeia. Então, o tribunal entendeu que a cidadania da União é um estatuto fundamental, né, que tem lá seus direitos e deveres de circulação muito amplos, e o programa de Malta estaria, então, transformando a cidadania num produto comercial, num produto de prateleira. Seria o que chamaram aqui de um regime transacional de naturalização, ou seja, colocar a cidadania europeia à venda. E isso violaria então a confiança mútua entre os Estados, que se baseiam numa presunção de que a concessão da nacionalidade vai se sustentar por alguns laços reais, né? Então, isto violaria o artigo 4º, número 3 do Tratado da União Europeia, uma vez que Malta estaria sendo desleal, estaria violando uma presunção, uma confiança dos Estados, confiança mútua de que o país, ao estabelecer as suas regras, e teria, então, exigiria algum vínculo efetivo com o Estado. Então, residência mínima em Malta, que pode ser reduzida, né, mediante um pagamento e que não garante mesmo a presença lá no país, 2 vezes no país, isso seria insuficiente para caracterizar um vínculo verdadeiro, um vínculo autêntico de nacionalidade. E um destaque da produção da prova também é que
o TJUE entendeu que o sistema de verificação aplicado pelos agentes de Malta incidia mais sobre a reputação do investidor, reputação financeira, do que sobre alguma prova de laço com o país. Então, buscava-se mais saber sobre o dinheiro, o investimento e a relação com o país, pouco. Então, resumo da ópera: o tribunal declarou então aqui que Malta violou os artigos 20º do TFUE, o Tratado sobre o Funcionamento, e quarto, número 3 do Tratado da União Europeia, quando criou aqui este programa de naturalização, né, para venda da cidadania da União Europeia. Em outras palavras, o tribunal então não condenou exatamente os regimes de residência por investimentos, os vistos gold, né? Eles continuam existindo, são instrumentos válidos em, em diversos países aí, inclusive em Portugal e Espanha, mas estes Golden Visa devem respeitar aí as regras da União. O que o tribunal considerou ilícito foi o modelo implantado por Malta de conceder a cidadania através de pagamentos, pagamentos diretos, né, e rápidos, e sem exigir aí numa contrapartida um vínculo real, efetivo e duradouro de presença no território, né, entre o requerente e o cidadão de Estado terceiro, sem um vínculo muito mais territorial. Ou seja, o Tribunal de Luxemburgo acabou pondo um freio nos países que tentam, de algum modo, facilitar o passaporte através da injeção de dinheiro, através de investimento estrangeiro, investimento em estrangeiros. Então, está aí. Na doutrina da nacionalidade, uma decisão importante que ressalta esse aspecto, e no campo aí do que temos pela frente, quem sabe essa questão da residência efetiva, o conceito de uma residência no país versus um contexto de residência meramente formal, aquilo que está numa autorização de residência e os pés no território, a efetiva permanência no território do país, talvez isso tudo esteja em algo do futuro dos debates, né? Talvez isso venha a ser levantado num momento próximo da nossa legislação sobre nacionalidade nos países da União Europeia.